Agora está numa tendência muito boa das pessoas quererem torrar café em casa, seja na pipoqueira, na panela, no torrador de bola ou até mesmo em torradores mesmo. Aí eu vou explicar para vocês agora como identificar um café cru de qualidade. Aqui eu tenho um café com uma qualidade excelente. Esse daqui é um café 15 acima. Os cafés comercializados são geralmente peneira de 16 acima, 15 acima quando é um café bem microlote mesmo, que aí os produtores ou até mesmo as empresas maquinam 15 acima, que você tem um aproveitamento melhor. Ele é um café com no máximo 12 defeitos, que é aquilo que eu falei no vídeo anterior. Se alguém quiser dar uma olhada, vamos deixar a tagzinha aqui em cima. Como saber se o café está enquadrado nos defeitos ou não? O café ele tem que estar limpo, principalmente. Você tem que bater o olho no café, ele tem que estar limpo, ele tem que ter só grãos bonitos, vamos falar assim. Você vai encontrar um grãozinho ou outro de vez em quando, mas eles não podem ser tão evidentes, não pode ter tanto. Vocês também precisam se atentar muito a como que está o aspecto dele, não só em diferenças de grãos, mas como que está o café em si. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de um café que ele é safra velha. Quando a gente vai comprar um café, é legal vocês perguntarem ou levantarem essa informação de quanto que é a safra, porque não adianta nada você ter um café a 16 acima, um café natural ou cereja descascado, mas se vocês não souberem a safra desse café. A safra é muito importante, porque é sempre legal a gente trabalhar com a safra vigente, com a safra que está rodando, ou com a safra mais fresca possível. Esse aqui você pega um café que ele está bem amarelinho, está com a doçura dele ainda preservada, está com todas as características dele ainda preservadas. Esse outro café aqui, ó, já é um café que perdeu um pouco, ele vai ficando mais esbranquiçado. Se vocês pegarem o café e ele estiver bem esbranquiçado e com cheiro, principalmente, meio de poeira ou de madeira, alguma coisa assim, saiba que esse café está com uma safra passada, uma safra velha, assim. Uma safra de 2 anos, por exemplo, todas as características que o café tinha, ele já perdeu. Agora, se vocês pegarem um café e ele tiver parecido com isso aqui, ou então alguns grãos desses escurinhos, os mais escuros, ou muito grão quebrado, muito grão brocado, que é um grão com furinho nele, é legal ficar atento. Se aparecer muito, esse café está fora do tipo. Um café fora do tipo provavelmente vai afetar a bebida dele. O café é uma fruta. Se você compra uma fruta verde e for tentar fazer um suco dessa fruta verde, o suco não vai ficar legal. O café é a mesma coisa. Se você compra um café e ele tiver alto índice de verde ou alto índice de cafés fermentados negativos, que é o ardido, não vai ficar legal o café. Você pode fazer uma torra legal, você pode tentar torrar bem, pode tentar moer na granulometria certa, que não vai ficar legal. Então é legal sempre se atentar a isso. Recebeu o café, comprou o café ou vai comprar um café, dá uma olhada, vê como é que tá, se tá um aspecto legal, bonito, a cor tá bonita, levanta o máximo de informações possível, fazenda, produtor, processo, altitude, porque isso tudo vai indicar se o café é bom ou não, se o café tá legal, se você vai conseguir trabalhar bem no café ou não. Outra coisa que é bem legal da gente se atentar é como está armazenado esse café. O melhor jeito de armazenar o café é com uma proteção de alta barreira. O que é uma proteção de alta barreira? Você tem materiais específicos para não deixar o café perder essas características tão rápido. Antigamente o pessoal guardava os cafés só em sacareio de juta, que é aquela fibra natural. E isso fazia com que os cafés perdessem essas características muito rápido, porque ficava uma coisa aberta, assim, o café ficava respirando ali, ficava trocando umidade, trocando características com o ambiente, você perdia a característica original do café. Hoje em dia já tem tecnologias que permitem que o café dure mais. Você tem o Grain Pro, que é um saco plástico específico para café ou para outros alimentos também. Você coloca o saco plástico dentro da sacaria e depois coloca o café lá dentro. Esse saco ele impede que o café fique trocando também tantas características com o ambiente. Um dos que eu acho mais interessante, que é mais legal, é o vácuo.
Quando a gente exporta café, principalmente para clientes que compram cafés de altíssima qualidade, de concurso, os cafés são entregues no vácuo, porque no vácuo você conserva o máximo de qualidade do café. No nosso site, no e-commerce, a gente já manda todos os cafés no vácuo. Aqui você tem uma proteção de alta barreira, que é igual àquela do Green Pro que eu falei, só que além disso você tem o vácuo. Então o café ele tá tudo concentrado aqui, tá bem seguro. Então ele não está trocando, não tem oxigênio aqui, não está causando oxidação, que acontece com o café, tanto café cru quanto café torrado, e você está mantendo tudo bem armazenado. Então quanto maior essa barreira, quanto mais seguro, menos contato com o exterior, com o ar de fora possível, melhor. E eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode mandar, deixar nos comentários aí. Inscreva-se no canal e qualquer dúvida é só perguntar. Valeu, obrigado.